Salve sobreviventes, aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o episódio 39 de Jujutsu Kaisen. E sem mais enrolo, temos o que, pra mim, é o segundo melhor episódio desse arco com Fushiguro Toji vs Dagon, o primeiro do seu nome. Bom, o episódio retorna no passado com o Nanami gritando pra todo mundo correr e pular nas pernas do Megumi. Então Xablau, Toji entra no domínio mostrando que aprendeu a voar nos últimos anos no inferno. Toji rouba a arma da Maki, que na verdade, era dele mesmo, e deixa a Maki em choque. Ela tinha confiança absoluta no poder do seu corpo. Falou em pessoas sem poderes, a Maki é a mais forte. Entretanto, hoje ela conheceu alguém que a superou. Detalhe, no mundo de Jujutsu Kaisen não existe aulas de história, ou você viveu o bagulho, ou ninguém sabe. O que inclusive, muito me impressiona o pessoal saber quem é o falso Geto. Porque o Toji que é bem mais jovem, ninguém sabe. Com exceção do velho Zenin e ainda assim, ele demora pra reconhecer. Mas enfim, Toji pega a arma e ignora todo mundo enquanto anda na direção do Dagon. O maluco, claramente, não está normal, os olhos dele ficaram completamente pretos, além de não reconhecer o velho Zenin. Mas enfim, enquanto o Toji anda na direção do Dagon, a narradora explica o porquê o Toji está vivo. Sendo que a velha que ativou o feitiço não está viva. O feitiço da velha não tem ligação com a vida dela. Sem a velha para desativar o feitiço, outro meio seria o neto ficar sem energia, entretanto, Toji não era um feiticeiro. Ou seja, o neto não gastou nenhum pingo de energia. Então, enquanto o hospedeiro estiver vivo, o Toji não vai sair. Entretanto, é um corpo e não a alma, por causa disso, o Toji perdeu a capacidade de pensar e agora está agindo, adivinha como? Exatamente como o espírito da varíola. Sempre mirando o alvo mais forte. Dito isso, começa a batalha que pra mim, é a segunda mais épica do arco. A primeira é Itadori vs Choso, obviamente. Mas bem, a batalha em si é um grande show do Toji esmagando todas as técnicas do Dagon com tranquilidade. E digo mais, se o Toji tivesse a inteligência dele, a ajuda do velho Zenin não teria sido necessária. Mas o fato é que o Dagon possui inteligência e percebe que o Megumi está passando por uma situação no mínimo inconveniente. O garoto está enfraquecendo. Aí o Dagon pensa, lutar pra quê? A violência nunca foi a resposta. Então ele pega a distância do Toji voando enquanto espera o Megumi desmaiar ou ter uma convulsão pelo uso excessivo do domínio dele. Inclusive, o domínio do Megumi ainda é incompleto, certo? Mas enfim, Dagon recua na hora certa, o Toji já tinha destruído a arma de nível especial, a nuvem espirituosa e a transformado em duas estacas. Entretanto, como você corre pra longe, quando está numa sala pequena? O velho Zenin, pra não carregar uma vergonha maior, decidiu fazer alguma coisa, só pra dizer que fez. Então usa o seu feitiço para alcançar o Dagon e impedir que o espírito suba e se torne impossível de ser alcançado pelo Toji. Graças ao velho, o Toji alcança o Dagon e empala o espírito umas 500 vezes. E digo mais, irei ignorar o Toji usando a arma como um bastão de salto com vara, porque essa cena é ridícula. Mas enfim, Dagon foi de arrasta com uma falta de vontade terrível. Entretanto, em Shibuya, o cenário nunca é ruim que não possa piorar. Com a queda do Dagon, o Toji precisa de um novo alvo entre as quatro mulas. No entanto, tem aquela boa e velha mexida da mão invisível do roteiro na situação. O Toji, por algum motivo, ataca o Megumi, mas ele não ataca diretamente. Primeiro o corpo sem inteligência nenhuma, isola o Megumi lá no meio da rua. A Maki e o Nanami até tinham um sonho maluco de ir ajudar o garoto. Porém, o pior cenário aconteceu. Julgo que estava sumido, aparece pra velar o seu amigo Dagon. Uma coincidência conveniente, é pra caralho, mas é isso. Julgo com toda certeza perderia para o Toji, apesar de ser mais rápido que o Dagon. Mas enfim, Julgo aparece e o velho Zenin se arrepende de não ter trazido toda a família dele, a Maki se arrepende de ser teimosa e o Nanami percebe que Shibuya nunca foi seguro para xamãs de nível 1. Bom, o Julgo fala algumas coisas que sempre fiquei curioso em entender. Ele fala sobre como suas almas vão reencarnar, mesmo sem humanos e ele prevê que isso acontecerá em 100 anos. O que é isso? É tipo religião, ele não tem prova nenhuma, e só tem fé que vai acontecer. Porque na teoria, um mundo sem humanos é um mundo sem espíritos amaldiçoados. Mas enfim, voltando para a completa obliteração do trio que esconde um furo de roteiro. A Maki sobreviver a um golpe de um espírito de nível especial é absurdo. Ela já recebeu a proteção divina do roteiro ao enfrentar o Dagon, mas essa proteção foi sinistra. Mas bem, Julgo destrói todo mundo, mas não chega a finalizar ninguém, isso porque ele sente a presença do Sukuna vindo de algum lugar e corre até lá. A presença foi liberada pelas discípulas do Geto. O plano delas é entregar um dedo ao Sukuna na esperança do espírito tomar o corpo do Itadori, o que não acontece. Tão achando que vão receber a mesma proteção que o Itadori e os seus colegas recebem. De qualquer forma, elas nem têm chance de ver que o plano falhou, porque o Julgo acha elas. O Julgo vê a reação do Itadori após comer o dedo e exige uma explicação.
O que inclusive, o espírito deveria achar é bom, mas ele odeia humanos muito profundamente para agradecer. Já as discípulas, a de azul tem parte do cérebro derretido e decide se fazer de forte contra o jugo. E de presente, ganha uma bola de fogo na cara. E assim, acho bem incrível elas sobreviverem depois de serem queimadas vivas, mas enfim. O jugo dá início ao plano dele. O espírito saca um rolo e ao abrir a faixa de tecido, tem 10 dedos firmemente encaixados nela. O rolo foi feito na medida para conter os 10 dedos. Fico pensando em quem e como tiveram a ideia de fazer isso. Enfim, o jugo enche a barriguinha do Itadori com um belo lanche, reforçado ao ponto de despertar o Sukuna. Obviamente, tem o segredo nisso. O Geto ensinou ao jugo que o Sukuna só assumirá o corpo se ele engolir no mínimo 10 dedos, além de ser algo temporário. E o que me intriga é que o espírito não esboçou nenhuma desconfiança. Como o Geto sabe tanto sobre a situação do Sukuna e Itadori? Inclusive, para não ser completamente jogado, temos o Mahito levantando uma dúvida sobre o Geto, quando o espírito decide que despertar o Sukuna não é mais necessário, mas é rápido e completamente ignorável. Bem, voltando para o lanche. As discípulas do Geto sobrevivem, sabe-se lá como. E o Sukuna toma controle sobre o corpo. Mas o espírito acordou de mau humor e já arrancou a mão do jugo para ele ficar ligeiro. A partir daí foi um carnaval de arrependimentos. As duas malucas e o espírito certamente estavam em suas mentes gritando, por que fiz isso? Ainda assim, apesar do medo, as duas foram mais espertas que o jugo, que tomou um segundo lembrete e perdeu o tampão da cabeça. Depois disso, o Sukuna deu permissão de fala para as garotas e esse foi o início do fim. O plano delas era usar um dedo escondido como barganha, o dedo em troca da vida do hospedeiro do corpo do gueto. Infelizmente, a denúncia das garotas caiu nos ouvidos do policial tão corrupto quanto o denunciado. O resultado disso foi um final trágico. O Sukuna mostra que não veio para ser bom moço e destrói as duas. Depois do massacre, o Sukuna passa a vez para o jugo. O espírito mostra sabedoria, depois de ver o exemplo das duas, ele não pede nada ao Sukuna. Na verdade, ele só quer que o Sukuna garanta o controle sobre o corpo. Porém, o Sukuna já tem os seus planos e corta o jugo. Ele muda de assunto e oferece uma proposta ao espírito. Jugo deve atacar o Sukuna com todas as suas forças e se ele conseguir encostar no Sukuna, ao menos uma vez, nem que seja com um fio de cabelo, que ele nem tem. O Sukuna seguirá os comandos dos espíritos. E se o jugo conseguir, como a primeira ordem, Sukuna eliminará todos os seres vivos na região, todos daquele jeito, o Itadori e mais alguém vai sobreviver. Quem será essa pessoa? Mas é aqui que termina o episódio. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, enfim. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.